Bom pessoal, aqui é Felipe Pires e aqui é a segunda aula, a segunda parte da segunda aula sobre o utilitarismo. Então nós vimos na parte anterior que o utilitarismo ele pode ser resumido numa ideia muito simples, que é o cálculo utilitarista. O que é que isso significa? Que você pode quantificar o aumento de prazer ou a diminuição da dor, vice-versa, e no final você vai ter uma quantificação do grau de felicidade que você aumentará ou você diminuirá. Então, esse cálculo utilitarista fica muito claro nas ideias que o Jeremy Bentham tinha de políticas públicas. Eu vou trazer aqui dois exemplos que o próprio Jeremy Bentham deu de utilização do sistema, digamos assim, utilitarista. Um dos exemplos é o asilo de mendigos. O Jeremy Bentham pensou o seguinte: se cada mendigo que existe na rua causa uma determinada quantidade de dor para as pessoas que o veem, que ele pensava isso, simplesmente de olhar para mendigos, os cidadãos comuns, digamos assim, os cidadãos que tinham propriedades, né, tinham suas casas, eles sentiam uma determinada quantidade de dor. E ele fez um cálculo de que, mesmo que nós infligíssemos uma grande dor para esses mendigos, digamos assim, vamos dar o exemplo de um mendigo. De 0 a 10, se você tem uma escala de dor de 0 a 10, mesmo que você inflija uma dor 10 e olhar para um mendigo e inflige em você simplesmente uma dor 1, a quantidade de pessoas que olham para esses mendigos ao longo de um único dia faz a balança pender para o lado de você eliminar os mendigos da rua. Digamos que 100 pessoas olharam para esse mendigo durante um dia, então nós teremos uma quantidade de dor, pensando coletivamente, de valor 100, né, de grau 100. Se você fizer um determinado cálculo, tirar um por outro, né, você verá que você estará diminuindo em 90 a dor da coletividade em um único dia, simplesmente se livrando dos mendigos que você tem nas ruas. Mas o que fazer com esses mendigos? O Jeremy Bentham teve uma ideia que foi construir um asilo para os mendigos. Então, o que é que aconteceria? Você tiraria à força todos os mendigos da rua e prenderia eles, né? Levaria à força e deixaria eles presos dentro de um asilo, do que ele chamou um asilo de mendigos. Mas ele foi mais além assim na sua ideia, por quê? Porque para construir esse asilo, a sociedade teria que pagar pelo asilo, e isso aumentaria a dor da sociedade. Mas ele disse o seguinte: não, esses mendigos eles serão obrigados a trabalhar, ou seja, farão trabalhos forçados, e esse asilo, consequentemente, será autossuficiente. Os mendigos, através do seu trabalho, sustentarão o seu próprio asilo.
E ele pensou também numa saída de recuperação para esses mendigos. Digamos assim que a cada dia trabalhado por eles vai reverter digamos assim, numa certa quantia que chegando a um determinado total reverteria na liberdade dos mendigos, ou seja, eles estariam trabalhando para comprar a sua própria liberdade. Via de regra, seria essa a ideia de Jeremy Bentham. Por que que essa ideia causa estranhamento para nós hoje? Porque hoje, e na época já se levava, né? Só que Jeremy Bentham não leva em consideração a ideia de direitos humanos, ou seja, nós levamos em consideração, no meio desse cálculo, né, a ideia de que todo ser humano, simplesmente por ser humano, ele possui determinados direitos. E o Jeremy Bentham não reconhecia a ideia de direitos humanos, ele via tudo por essa ótica do cálculo utilitarista. Então vamos passar para uma segunda ideia do Jeremy Bentham. A segunda ideia de Bentham é o panóptico. O que é o panóptico? O panóptico é uma cadeia. Como eu falei anteriormente, a ideia de Jeremy Bentham era melhorar o sistema prisional. Então, para isso, ele inventou um novo modelo de cadeia, chamado panóptico. O que era o panóptico? É esse formato aqui de cadeia. Veja, é uma cadeia redonda, é um prédio redondo, totalmente redondo. Aqui está mostrando só metade dele, né? Mas ele é completamente circular. Ele tem vários andares e no centro dele, aqui tem uma foto. Esse panóptico ele chegou a ser construído não em grande escala, mas em alguns lugares do mundo, em poucos lugares ele chegou a ser colocado em prática. Por exemplo, essas fotos aqui são de um panóptico construído em Cuba, antes do regime de Fidel Castro. Fidel Castro e o irmão dele, Raul Castro, e alguns dos guerrilheiros cubanos chegaram a ser presos nessa cadeia aqui. Mas eles não ficaram nessas celas, eles ficaram, se eu não me engano, no refeitório, né? Presos no refeitório. Mas veja, isso aqui chegou a ser construído em Cuba, no regime anterior ao de Fidel Castro. O que é que acontece? Cada cela, ela fica aqui como se fosse na parede, e você tem uma espécie de torre central, uma torre central, né, que consegue enxergar todos os presos que estão aqui nessas celas. Você teria um preso por cela e uma torre central que teria pelo menos a possibilidade, né, de enxergar tudo o que esses presos estão fazendo, e você teria uma economia de custo porque dentro dessa torre você só teria um guarda armado, ou seja, é um modelo de cadeia onde apenas uma pessoa consegue fazer a guarda de todos os presos. Mas qual é a grande questão do panóptico? É que ele consegue
aumentar o conforto do guarda, ou seja, aumentar o prazer ali, né, o conforto, diminuir a dor do guarda, porque o guarda ele não é visto pelos presos e ele aumenta o sofrimento. Percebam o cálculo utilitarista no caso. Ele aumenta o sofrimento dos presos porque os presos têm a impressão de que estão sendo vigiados o tempo inteiro em tudo o que fazem. Então eles não têm muito como tramar determinadas coisas porque, teoricamente, eles podem estar sendo vigiados naquele momento, sem saber. Quem pode estar sendo vigiado em determinados momentos sem saber, ou seja, quem a qualquer momento pode estar sendo vigiado, é o mesmo que dizer que essa pessoa está sendo vigiada em todos os momentos. Digamos assim, se você não tem a certeza que nesse momento agora você não está sendo vigiado, mas existem em qualquer momento a possibilidade de que você esteja sendo vigiado, para você soa como se você estivesse sendo vigiado em todos os momentos da sua vida. Então, isso aumentaria o desconforto dos presos, ou seja, aumentaria a dor dos presos, né? Aumentaria o desconforto e o sofrimento dos presos, tornando a punição mais efetiva. Ao mesmo tempo em que você aumentaria o grau de felicidade da sociedade, por ela estar sabendo tanto que a punição dos presos está sendo mais efetiva, quanto porque é uma cadeia, digamos assim, de manutenção mais barata, porque envolve menos vigilância, né? E tem um grau de correção dos presos maior. Então veja, esse é um exemplo. Assim, o panóptico ele também não leva muito em consideração a questão dos direitos humanos, porque o panóptico ele funciona como uma espécie de tortura para os presos, né? Então não leva em consideração a questão dos direitos humanos, mesmo sendo uma tortura psicológica, mas é tortura também. Então veja o tipo de ideia, né, que surge a partir de um sistema como o utilitarismo. E eu espero com vocês, né, ter uma chance de discutir mais sobre o panóptico, talvez em uma das nossas reuniões síncronas, né? Eu quero puxar com vocês o tema do panóptico. Mas vamos em frente. Então, o utilitarismo, olhando para essas ideias malucas aqui do Jeremy Bentham, nós, digamos assim, já podemos pressupor que o utilitarismo ele sofreu muitas críticas. Então vamos olhar algumas críticas interessantes que o utilitarismo sofreu. Por exemplo, existe a crítica do monstro utilitarista. Essa crítica ela é bem interessante porque ela foi criada já no século XX, né, por um filósofo chamado Robert Nozick. E ele diz o seguinte, veja, se levarmos a sério o cálculo utilitarista, digamos assim que existe na sociedade uma pessoa que que ela seja capaz de obter uma quantidade de prazer muito maior que todas as outras. Digamos assim, vamos dar um exemplo que o monstro utilitarista, ele, quando ele toma uma cerveja, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma cerveja.
ele obtém um prazer 100, de grau 100, quando ele toma uma cerveja. Vamos dizer, aqui é 100. E que as pessoas normais, que não são monstros utilitaristas, elas só obtêm o grau 1. Então, digamos que você está numa festa, digamos que tem 90 pessoas numa festa. Aumenta muito mais a felicidade coletiva se você der todas as cervejas para o monstro utilitarista do que você distribuir todas as cervejas entre as pessoas da festa. Então, o monstro utilitarista, ele seria aquele acumulador de prazeres, né? Aquela pessoa que valeria mais para a sociedade você dar todos os bens, todos os luxos, né? Tudo para aquele monstro, porque ele seria capaz de aproveitar melhor, né? Aquela pessoa seria capaz de aproveitar melhor. Isso aí, essa crítica se liga à questão dos, digamos assim, das nossas sociedades, você ter pessoas com muita riqueza, né? Digamos assim, essas pessoas com muita riqueza, eles seriam os monstros utilitaristas, né, da nossa sociedade. Seriam pessoas que, digamos assim, acumulariam muito em detrimento dos outros. Uma segunda, uma segunda crítica, já mais antiga, né, é que digamos assim, o utilitarismo, ele não veria muita diferença nos tipos de prazeres, ou seja, na qualidade desses prazeres. Então, tanto faz, aqui eu peguei umas figuras, isso aqui são cristãos sendo em Roma, né, no Império Romano, esses cristãos estão sendo jogados aqui para os leões devorarem, né, para que as pessoas, digamos no Coliseu, nas arenas de Roma, elas se divertissem com esse espetáculo horrendo, né? Elas se divertiam, ou seja, será que esse prazer, apesar de você aumentar a quantidade de prazer de uma população, ela de fato edifica essa população, ela torna essa população melhor? Provavelmente não, né? Ela vai tornar essa população pior, né? Ou seja, seria um prazer de má qualidade, digamos assim, esse aqui, que geralmente no Império Romano era utilizado para o controle populacional, né? Enquanto as pessoas estavam se divertindo, né, nos estádios, no Coliseu e tal, elas estavam deixando de reclamar, né, das suas más condições de vida, da corrupção, né, dos políticos e etc. Enquanto você está se divertindo ali, você está deixando de reclamar de coisas muito mais importantes, né, para a sua vida. E aqui nós temos a figura do teatro grego, que até hoje é considerado, digamos assim, uma arte, né, um prazer de excelente qualidade. Digamos assim que na democracia grega, o teatro grego, ele fazia parte da formação do cidadão, né? Ele formava através das discussões que aconteciam nas peças, eles faziam a educação política do cidadão. Ou seja, o teatro grego, de fato, ele transformava aquela sociedade numa sociedade melhor. Então, você começa a ver através dessa crítica que a simples quantificação entre prazeres e dores
elas não, a simples quantificação ela não necessariamente resulta numa sociedade melhor e talvez nem resulte numa sociedade mais feliz, como pensava Bentham. Então, aqui é outro exemplo, né? Aqui você tem um filme, né, de um cineasta chamado Andrei Tarkovsky, considerado um filme de excelente qualidade. Eu pessoalmente gosto bastante, assisti todos os filmes dele durante a quarentena, gostei muito. Andrei Tarkovsky, o nome dele, ele foi um cineasta da extinta União Soviética. E aqui você tem, digamos assim, a versão atual do Coliseu, né? Do que tinha os gladiadores lá, tal. Você tem o UFC aqui, que seria a versão atual do Coliseu, né? Então, em matéria de quantidade, nós podemos dizer que quantidade de prazer, a nossa sociedade, ela certamente obtém mais prazer assistindo a este espetáculo. Mas será que ela se torna melhor? Aí é que está a grande questão dos críticos do utilitarismo. Então é isso, pessoal. Voltamos na terceira parte.